Bom dia, boa tarde, boa noite e madrugada, por que não? Eu sou Alessandro Mariano, você está no Humanas Ensina e hoje mais uma aula, vamos dar início a mais uma aula e espero que vocês estejam confortáveis aí, plenos, tranquilos. E o assunto hoje é a história da Ordem dos Cavaleiros Templários. Então é uma história intrigante que lhe chama muita atenção, tem muita coisa escondida, tem vários mitos no meio, né? Eu espero que vocês gostem. Dar uma analisada no contexto histórico na Ordem dos Cavaleiros Templários, a importância deles em vários pontos da história e aquilo que pode acrescentar, perdão, para o conhecimento de cada um de nós sobre isso, tá? Então, fique esperto aí, pega teu lápis, pega teu caderno e vambora nessa, tá? Vamos iniciar já dizendo, os Cavaleiros Templários, eles eram membros de uma ordem religiosa militar. Ele foi fundado em 1120, durante o tempo das Cruzadas. Como religiosos, eles faziam voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência. Mas também como militar, eles tinham o voto de proteger os peregrinos que se dirigiam para a cidade de Jerusalém. Correto? A proteção ela era necessária, pois os muçulmanos eles estavam atacando os cristãos que faziam essa peregrinação até a Terra Santa. Então era uma peregrinação que era perigosa, ela dependia dessa proteção dos Cavaleiros Templários para que as pessoas conseguissem chegar à Terra Santa, né? A Jerusalém é considerada a Terra Santa pelas três únicas religiões monoteístas que existem no mundo, que é a religião islâmica, a religião judaica e a religião cristã. Todos eles têm um único Deus como o seu Deus, ela não tem mais de um Deus, é único. E a cidade de Jerusalém é a cidade santa para todas essas três religiões monoteístas, né? Então não tem como fugir de Jerusalém. Ali, Jerusalém é o foco realmente de peregrinação. Tanto católicos, tanto cristãos quanto islâmicos e quanto judeus, eles veem ali a importância da cidade de Jerusalém. Então, por isso que a peregrinação de lá ela não pode ser evitada, né? Todos eles dependem, querem, né? Acham importante ir até Jerusalém e ali é o foco dessas três. Então, a religião islâmica com as demais religiões, elas têm teve, né, seus conflitos, e ainda tem esses conflitos hoje, mas eles foram muito mais sangrentos no início. Hoje nós temos alguns focos ainda, é algo bastante melindroso até de falar, mas vários tipos de ataque de extremistas, né, de um dos lados, assim, traz bastante desconforto para o mundo religioso, por assim dizer, certo? Então, o que a gente pode ver, o que a gente pode encontrar nisso que a gente vai conversar hoje, nessa aula de hoje, né? O que a gente pode esperar para ver. Aqui eu tenho alguns pontos que eu separei, que a gente vai dar uma passada, que é os Cavaleiros Templários, qual é a origem e a ordem dos Templários, como os Templários eles participam das Cruzadas, que acho que é uma das partes mais importantes, ou que eles mais são lembrados, né? Como os Cavaleiros Templários se organizavam e como foi o fim dos Templários, né? Além de falar de alguns mitos sobre eles, né? Então vamos começar do início. Os Cavaleiros Templários. A história dos Templários ela narra a vida dos guerreiros ativos nas cruzadas, correto? Então, mesmo assim, eles não conseguiam
não conseguiram impedir os muçulmanos de tomar Jerusalém, né, uma vez que as guerras contra o Islã elas já não tinham mais tanta frequência assim, os templários passaram a se dedicar mais a atividades mercantil financeira. Tá? Bom, aqui por mais que eles tivessem tentado, eles não conseguiram impedir que Jerusalém ela fosse tomada durante um período, durante um bom período, né? E quando não tinha essas guerras contra muçulmanos, eles se dedicaram mais a atividades mercantil e bancárias, né? Ou seja, eles inventaram ali, os templários, uma forma como se fosse um banco, um depósito bancário para ser sacado em outro lugar. Ou seja, acontecia da seguinte forma: você tinha a sua peregrinação que você queria fazer, e você tinha uma quantidade de dinheiro que você andava junto, né? Não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro em espécie, né? Na época, então você tinha que andar com o seu dinheiro sempre do teu lado. Mas como o caminho ele era perigoso, ele passava por inúmeros ataques, né? Os templários fizeram da seguinte forma: você deposita o seu dinheiro no início dessa peregrinação, deixa isso a cargo dos templários, e quando você finaliza seu trajeto, quando você chega no final do seu trajeto, você pode sacar esse dinheiro com o templário que está no local, a companhia templária que está na cidade que você está indo. Então você tem uma ordem de depósito que você faz e quando você chega lá você saca seu dinheiro, os seus valores, né? E aí você pode utilizar, sabendo que durante a viagem toda você estava tranquilo, porque você não estava carregando o seu dinheiro, estava guardado lá onde você deixou e você pegou simplesmente a mesma quantidade de valores aonde você chegou, terminando a sua peregrinação. Então isso é como se fosse um embrião bancário, né? Então eles adaptaram isso, eles trabalharam dessa forma durante um bom tempo e isso trouxe bastante fama para os templários em relação a isto, né? E também bastante conforto para a instituição dos templários, uma vez que cada templário ele tem um voto de pobreza, então ele não fica com bens e doações, ele simplesmente repassa isso para a sua ordem, né? A ordem que toma conta disso para custear as armaduras, custear as espadas, custear cavalos e outras coisas mais que poderia fazer, e inclusive também empréstimos, como a gente vê mais à frente que ocorreram bastante, inclusive alguns reis, né? Teve até um rei que fez um empréstimo grande com os templários e ele não a ordem templária acabou fazendo o empréstimo, mas viram que o grão-mestre viu que esse empréstimo era indevido e até expulsou o tesoureiro que deixou fazer esse empréstimo. Vamos lá, a sociedade medieval ela tinha um grande apreço por esses monges guerreiros, né? Assim que eles eram vistos, né? Eram homens que aceitavam pobreza, aceitavam a morte no campo de batalha para defender peregrinos. Eles recebiam muitas doações, eles também criaram um sistema bancário, como eu já comentei, né, um depósito de saque com letra de câmbio. Então ele é bem interessante essa unidade bancária que eles iniciaram, né? Antes da viagem, né, da partida, que geralmente saía da Europa, né, para Jerusalém, ela deixava uma quantia guardada com eles, no final do percurso essa retirada. Então isso trouxe trouxe uma fama grande para os templários. Tá? E qual é a origem da Ordem dos Templários? Para entender como surgiram os templários, é necessário entender a origem das cruzadas. E o que foram as cruzadas? Né? Elas foram investidas militares para salvar dos muçulmanos os lugares santos no Oriente. Tá? O primeiro papa a convocar a cruzada
foi o Urbano II para retomar Jerusalém. Né? Ele fez isso em 1095, com o Concílio de Clermont. Os cruzados conseguiram, mas não devolveram o território conquistado ao Império Bizantino. Por isso, em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém pediu ajuda aos templários e ele recebeu um grupo de cavaleiros que estavam dispostos a se sacrificar para proteger os peregrinos cristãos. Eram os pobres, assim entendiam que eles eram os pobres cavaleiros de Cristo, tá? Que conciliaram a vida militar e a vida religiosa. O seu líder era Hugo de Payens e levavam a vida de extrema pobreza mesmo. Tá? O rei Balduíno cedeu a mesquita de Al-Aqsa para que eles morassem. Né? O templo de Jerusalém foi construído bem ali. Não há muitas notícias sobre os detalhes da origem da Ordem dos Templários, pois no início, os 10 primeiros anos mais ou menos, eles não fizeram nada assim de extraordinário, né? Não teve muita repercussão, não teve destaque muito grande em algo que eles tenham feito. Então a ordem não era conhecida, o sistema bancário eles não estavam trabalhando ainda com o sistema bancário. Eles não tinham uma moral militar ainda estabelecida, por poucos feitos eles ocorreram, né? Então houve então a pregação de São Bernardo de Claraval. A partir das pregações de São Bernardo que a ordem a partir daí que a ordem começa a ganhar força. Foi ele quem apresentou ao Papa, foi ela quem apresentou ao Papa Honório II a causa dos Templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes de 1129. Assim, a Igreja concedeu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Foi assim que eles eram chamados logo de início. Né? A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para a ordem. A seguir, então, ele mostra que não era incompatível ser guerreiro e ser religioso. Ele trata-se de uma dupla batalha, a luta contra si mesmo e a luta contra os inimigos de Cristo. Então, nessas pregações ou nessas conversas e aquelas ordens que São Bernardo ele passava pela ordem templária, elas conseguiram então compreender melhor esse espírito de ser um guerreiro que toma conta dos peregrinos, que cuida dos peregrinos que estão em viagem, e também entender como um homem religioso que toma conta de si mesmo como pecador, ou como aquele que busca a redenção, busca o perdão, busca a salvação. Então, a partir das pregações de São Bernardo, a ordem templária começou a ser vista, né, com esses homens que tinham essa dualidade de espírito, né, tanto o guerreiro quanto o religioso, mas ela não era uma que combatia a outra, elas eram concorrentes, ou elas corriam juntas, né, por assim dizer. Então não obteve ou não teve muitos problemas em relação a isso, porque os cavaleiros templários, os pobres cavaleiros de Cristo, da Ordem Templária, do Templo de Salomão, eles realmente se abdicaram de muitas coisas para participar da Ordem Templária. Né? Não era aceito pessoa jovem no meio, até porque sabia que o jovem ele poderia se corromper, ou por assim dizer, a pensamentos ou a ideias mais à frente, que poderia causar mal aos cavaleiros, mal à ordem. Então foi muito bem estabelecido logo do início. Então ela deixou bem claro nas suas ordens, né, dos cavaleiros o que realmente estava a cargo deles,
que eles podiam fazer e o que eles deveriam evitar de qualquer forma. A ordem ela começou a receber doações, pois a sociedade medieval apoiava moralmente e materialmente. Né? Havia a compreensão pública da importância da defesa dos lugares santos. Né? Então eles começaram a ganhar muitas doações mesmo, pela moral que eles empunhavam, que eles estabeleceram sobre a sociedade medieval, né, fazendo essa guarda dos lugares santos. Né? Então eles realmente eram vistos com grande importância, com muita importância. Vamos lá. O primeiro símbolo da Ordem dos Templários é um símbolo bem interessante. A imagem é de 2 cavaleiros templários sentados no mesmo cavalo. É uma das primeiras imagens que existem sobre a Ordem dos Templários. Né? Alguns dizem que isso faz referência à pobreza por não haver cavalos para todos. Mas, segundo Barbara Frale, do Arquivo Secreto do Vaticano, este símbolo ele alude aos personagens de um famoso poema épico chamado La Chanson de Roland, ou A Canção de Rolando. Neste caso, Rolando e Oliver partem para combater os sarracenos na Península Ibérica. Junto eles representam a coragem e prudência, bravura e sabedoria. Misturavam-se a ousadia e o destemor de Roland ao controle das paixões de Oliver. Então ela tem esse significado entre a coragem e prudência, e bravura e sabedoria. Né? E a reconquista da Península Ibérica foi um tema abordado num vídeo que eu passei, num vídeo que eu já tinha comentado sobre ele há um tempo atrás. Foram 3 vídeos falando sobre a importância da reconquista da Península Ibérica. Então, se for possível, dá uma passada lá, dá uma olhada para ficar mais ciente do que foi, do que levou e o que trouxe aquela reconquista da Península. Aqui vamos andar um pouquinho mais para frente. Tá? Com o tempo, a ordem ela cresce até superar o poder do rei. Então, tanto em moral quanto em bens. Porque lembra que eu falei que ela recebia muitas doações. Os cavaleiros eles não eram apegados com valores. Eles tinham voto de pobreza, então isso era colocado, digamos assim, no escritório da ordem. Então, essa ordem ela que ficava com esse dinheiro. E como não tinha, eles não tinham esse apego por valores, então eles não tinham muitos gastos. Né? Tem relatos até de cavaleiros que eles deixaram acabar a armadura no corpo, mas não investiram numa outra armadura. Né? Porque ele não queria não queria ter esse gasto. Ele achava que isso seria um pouco de vaidade. Ele queria ter uma armadura nova, uma armadura que lhe custasse muito dinheiro para ser feita. Então era bem assim. Então por isso a ordem ela juntou dinheiro. Então se ela não tinha muito com o que gastar e ela recebia bastante doações, logo ela teve uma quantia muito grande de dinheiro. E foi num período que os reis estavam muito ocupados com guerras. Né? Vários tipos de guerras ocorreram com vários tipos de inimigos e os reis foram cada vez entrando mais em dívida. Então foi muito fácil a Ordem Templária conseguir ter mais poder do que o rei quando se tratava de valores em dinheiro. E mais ainda a sua proximidade com a igreja. Né? São cavaleiros da igreja, devotos da igreja. Então eles sempre foram vistos como homens de Deus, homens muito próximos também aos papas. Né? A ordem ela sempre teve isso, né? A proximidade com o Papa, que é a voz de Deus na Terra. Então tudo isso aí combina então com esse crescimento, com essa questão da ordem ter valores e ter prestígio. Tá? No século XII e no século XIII,
os príncipes eles dependiam muito dos seus vassalos, né? Além do mais, a Ordem dos Templários ela administrava as doações recebidas, que não ficavam com os cavaleiros, uma vez que havia feito voto de pobreza. Como resultado, a instituição administrava maior riqueza do que os reinos. Tá? E como os templários participaram das cruzadas? Bom, com a ajuda de São Bernardo de Claraval, os pobres cavaleiros de Cristo eles conseguiram a aprovação de 3 papas entre o Concílio de Troyes. E também o Concílio de Troyes e a Segunda Cruzada. O contexto era o seguinte: os muçulmanos eles dominaram o condado de Edessa no ano de 1144. Preocupado então, o Papa Eugênio III ele convocou uma nova cruzada para defender a Terra Santa. Afinal de contas, o condado permitia acesso até Jerusalém. Mesmo sendo líder máximo da igreja, o apelo não foi atendido. Por essa razão, o rei Luís VII pediu a São Bernardo que convocasse os fiéis. Ao contrário da primeira, a segunda cruzada ela fracassa. Tá? Os cristãos eles se encontravam cada vez mais acuados até a serem vencidos pelo líder muçulmano chamado Nur as-Din. Então, ao contrário do que foi o sucesso da primeira cruzada, essa segunda cruzada ela não obteve sucesso e, infelizmente, os cristãos eles foram derrotados, né, de forma até vergonhosa pelo exército muçulmano. Então, Nur as-Din teve sucesso nessa parte. Uma série de consequências leva à derrota dos cristãos. Tá? Após a primeira cruzada, muitos guerreiros eles deixaram a Terra Santa, simplesmente voltaram para suas casas, né, depois que terminou a guerra. O número de invasores era maior do que os cristãos que defendiam Jerusalém. Então a quantidade do exército inimigo era muito maior. Então, claro que essa diferença numérica, claro que ela tem a sua importância numa guerra, né? Até porque eles não estavam em Termópilas e não eram espartanos. Os muçulmanos eles estavam em vantagem nas lutas, por número, por localização, e a localização ajudava demais os muçulmanos nessa guerra. Outra coisa, o custo de pertencer à Ordem dos Templários ele era alto para quem não detinha de valores, né? Não tinha apego a valores, e isso ocorreu porque várias desses cavaleiros estavam já com os seus equipamentos precisando de troca, e mesmo assim eles não queriam fazer, eles não faziam, né? Não dependiam, não desperdiçavam o dinheiro deles com novas armaduras e equipamentos, né? Espadas novas. Então isso deu uma enfraquecida também no exército. E entre os muçulmanos, o general Salazar Saladino ele ascendeu a liderança. Ele foi responsável pela união dos muçulmanos, que já lutavam entre si há um bom tempo, e levando a se agrupar contra os cristãos. Então o Salazar Saladino ele usa de uma estratégia muito boa, que foi, ele pegava os lugares e os reinos onde existiam os muçulmanos, né, que eles estavam direto estavam brigando também um contra o outro, né, uns mais ortodoxos na jihad, outros menos ortodoxos, e aí começava uma disputa interna. Então isso levou com que eles entrassem em conflitos, inúmeros conflitos internos. E o Salazar ele aproveitou que ele precisava dar um fim nesses conflitos e colocou um inimigo em comum,
né, além de trazer a proximidade entre os muçulmanos, ele colocou os cristãos como um inimigo em comum. Né? Até que, por mais que eu não concordasse muito o, com o estilo de vida que o outro muçulmano estava tendo, né, ou tomando posse, mesmo assim eu como muçulmano me juntava a ele para lutar contra os cristãos, né, porque tinha esse objetivo de conquistar a terra e de ter uma vitória em cima dos cristãos era muito maior do que qualquer disputa interna entre eles, né, entre os muçulmanos. Né, e assim ele conseguiu, ele teve êxito, né, em organizar uma bela de um exército para guerrear contra os cristãos e assim infelizmente sair vitorioso, né? Porque como cristão, é claro que eu vou achar ruim isso, mas no contexto histórico, a estratégia melhor, a estratégia maior foi do Salazar do que os cristãos nesse momento. Né? E aí os templários não tiveram êxito, como foi a primeira cruzada. Essa segunda cruzada, ela realmente fracassa. Tá? E Jerusalém passa por inúmeras mudanças a partir de então. Várias coisas acontecem com Jerusalém. Né? Quando o rei Balduíno V de Jerusalém ele morreu de lepra. Ele contraiu lepra e não aguentou. Né? Ele foi sucedido pelo seu filho, né, o Balduíno V. Ele também morreu de lepra em seguida. Né? Assim, a sua mãe Sibila ela assume como regente. E aí começa uma disputa, né, começa as argumentações que deveria ser outra pessoa e não a mulher do Balduíno, a mãe, né, de Balduíno V, que deveria ascender ao trono. Deveria ser outra pessoa. Antes de continuar, preciso entender a importância das ordens militares. Os monarcas eles tinham legitimidade por causa do apoio militar que vinha junto. Pois eles eram responsáveis por toda a escolta, por toda a proteção da cidade. Os templários e os hospitalários é uma ordem de Malta, chamada Ordem de Malta, né? Eles defendiam peregrinos em Jerusalém e aprovaram a coroação de Sibila. Então, a força militar dos templários com a força militar dos hospitalários, fez com que eles entenderam que Sibila poderia estar à frente, né, estar no trono, e então eles foram a favor dela ser levantada como a regente de Jerusalém. E com o apoio dos templários e hospitalários, então ela teve êxito em subir ao trono, né, e estar lá durante durante um bom tempo, né, sem ter hostilidades ou qualquer outra pessoa que quisesse reclamar que ela não deveria ser ela tinha apoio dos templários da Ordem de Malta, chamada Hospitalários. Tá? Aí tudo muda com a chegada de Guido de Lusignan, o marido de Sibila. Né? Um homem que ela desejava ver coroado como rei, e para isso ela tinha apoio dos templários, mas já não tinha mais apoio da Ordem de Malta, dos hospitalários. Só os templários que estavam junto com ela na coroação de Guido de Lusignan. Lusignan. Bom, no final ele acabou sendo coroado ao lado de Sibila e se tornou o rei de Jerusalém. Então ela conseguiu então colocar o marido como rei de Jerusalém. Tá? Enquanto isso, Salazar havia expandido seu domínio sobre uma grande parte do território que antes era dominado pelos cristãos. Ele conseguiu êxito em tomar essas partes
E no ano de 1186 teve um confronto entre as tropas da cidade de Jerusalém. Então era inevitável haver então esse confronto no ano de 1186. Como os templários derrotariam os muçulmanos? Raimundo de Trípoli, o chefe dos cristãos, aconselhou o rei a aguardar que o exército de Saladino se desgastasse no deserto, né? E a vitória parecia certa se isso ocorresse, né? Se o plano desse certo, né? Entretanto, o Geraldo de Ridefort ele convenceu o monarca a mudar de ideia e a atacar, e por causa desta mudança de estratégia, Jerusalém foi perdida. Era só ficar quieto. Ela tinha estratégia de desgaste do exército inimigo, que estaria no deserto, a transpor as muralhas, né, transpor os muros. É muito mais difícil, né, quem tenta entrar no local é muito mais difícil do que aqueles que o defendem. Não, então é muito mais fácil você defender um local do que você simplesmente tentar invadir. Então ele já tinha essa prerrogativa como positiva, e o desgaste no deserto ia fazer com que o exército saladino ficasse cada vez mais fraco, cada vez menos potente para a tomada. Mas essa mudança de estratégia acabou com acabou com a estratégia, né, de Jerusalém de ficar quieta no seu lugar, deixar o exército se desgastando aos poucos, né? Ele não inventou que ele deveria atacar, deveria sair das paredes e ir para o campo de batalha atacar. E aí a derrota foi imediata, né? Não teve como correr disso aí. Tá, em 1187, o Saladino ele derrota os cristãos na batalha, chamada Batalha de Hattin. Como consequência, eles prenderam o rei, 230 templários e Reinaldo de Châtillon. Ele era um antigo líder. O Reinaldo ele era um antigo líder muçulmano, e morreu como mártir porque se recusou a se converter à fé ao Islã. Então ele decidiu morrer do que se converter ao Islã. O Reinaldo de Châtillon, que ele era um antigo inimigo do líder muçulmano. Tá? O rei Guido ele foi poupado, mas com os templários não dava para acontecer o mesmo. Né? Eles eram homens que tinham escolhido dar as suas vidas pela igreja. Né? E por causa da fé que eles tinham em Jesus, foi-lhes dada a escolha entre duas opções: se converter ao islamismo ou morrer. E aí os cavaleiros templários não pensaram duas vezes em entregar suas vidas, mas não se converter ao Islã, que o mais importante para eles era não negar a pessoa de Cristo como Salvador. Bom, os 230 escolheram a morte. A notícia foi da tomada de Jerusalém pelos muçulmanos. Rapidamente ela chegou até a Europa. Então uma nova cruzada foi organizada. Os reis Frederico Barbarroxa, Felipe Augusto, Ricardo Coração de Leão foram os organizadores dessa cruzada. Entre as cruzadas, essa foi a mais bem planejada, e mesmo assim os jogos de interesse a levaram ao fracasso. Agora, como era a organização dos Cavaleiros Templários? Bom, como eu disse já, São Bernardo de Claraval ele conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. As principais virtudes do primeiro eram mansidão,
a prudência e a temperança. Então, essas são as virtudes monásticas, né? E as virtudes militares são a coragem, a fortaleza e a justiça. Então ele conciliou essas duas formas, né, de pensamento, tanto monástico quanto militar. E nas palavras do próprio São Bernardo, diz o seguinte: pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que, sem poupar energias, trava uma luta num duplo fronte. Uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra espíritos malignos espalhados nos ares. Então esse é um dos escritos de São Bernardo para os cavaleiros templários que eles deveriam seguir, pensando dessa forma, né? A luta não era só contra carne e sangue, mas também era contra espíritos e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Tá? São Bernardo ele pensou em detalhes como os templários deveriam viver. E ele coloca essa organização da seguinte forma: alimentação frugal, nem demasiadamente leve, nem demasiadamente forte. Então é aqui balanceada. Era proibido ser recrutado na infância. Então era só mesmo para quem realmente queria se dedicar e sabia o que estava fazendo. Teste de recrutamento entre os adultos. Né? Então somente os adultos que poderiam, né, participar desses testes. E também geralmente tinham ele pensava era melhor que fossem viúvos, né, para se recrutar a Ordem Templária. Então, se fosse viúvo, seria bem melhor para entrar para a Ordem. Aí era proibido conversar sobre conversas de experiências sexuais, né, como eles tinham esse voto de castidade, então não poderia, por assim dizer, libertar o libido. Então as conversas sobre atos, sobre sexo, eram proibidas entre os cavaleiros templários. Quando junto a outros cavaleiros, né, a outros homens, eles deveriam sentar à parte. Eles não deveriam ficar na mesma mesa do que homens comuns, por assim dizer, né, que não faziam parte da Ordem Templária. E assim, homens era com a idade entre 30 e 40 anos, em geral. Então essa era a divisão que São Bernardo colocou para a criação, para a organização dos Cavaleiros da Ordem Templária. Bom, enfim, a Ordem dos Templários era formada por homens que queriam expiar seus pecados. Dá para dizer que o homem vivido é um homem que tem os seus pecados para expiar, um homem que tem algumas coisas para pedir perdão. Então eles aproveitaram essa parte do homem querer essa reconciliação, querer esse aproximar de Deus, e através da Ordem Templária encaixava como uma luva, né, para esses homens fazerem parte da Ordem dos Cavaleiros, né? Assim eles poderiam conquistar a salvação lutando em favor de Cristo e para a Igreja, no caso. Tem uma parte também que fala que eles queriam indulgências que inspirassem um passado vergonhoso e fazer algo digno de louvor em vida, que tem a ver com o que eu comentei agora, que é essa retomada, né? Essa mudança de mente que eles queriam, e a mudança de hábitos que eles queriam promover entre os homens que começaram então a fazer parte da Ordem dos Cavaleiros. Para ser um bom templário era necessário atender a 4 pontos. E esses pontos são: ter vigor físico, coragem ligada ao senso de honra, né, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. São 4 pontos primordiais
para se fazer parte da Ordem Templária. Todo cavaleiro ele tem que ter esses 4 pontos muito bem estabelecidos na sua vida: vigor físico, coragem ligada a senso de honra, a lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. Graças às regras de São Bernardo, eram cavaleiros que lutavam para permanecerem humildes, castos e honrados em sua missão. Eram treinados para serem obedientes, afinal, era indispensável em uma ordem militar que um soldado se dobrasse ao seu superior na hierarquia. Então é algo também que ficou bem estabelecido, que é quem estava à frente da Ordem dos Cavaleiros Templários, a sua autoridade jamais deveria ser